Mas a famosa lenda é que São Tomé veio para a América, São Tomé veio para o Brasil, e isso nós não podemos confirmar historicamente, mas há uma lenda que eu quero comentar para vocês. Quando os portugueses chegaram então com o objetivo de civilizar essa terra brasileira pertencente a Portugal, essa terra que nunca foi uma colônia de Portugal, eles trouxeram junto deles jesuítas, padres jesuítas, para converter aqueles índios pagãos à fé verdadeira, à fé católica. E quando esses jesuítas chegaram em algumas comunidades indígenas do litoral brasileiro e também do litoral espanhol, e é isso que eu vou comentar, que são locais diferentes e os relatos comprovam a mesma coisa, eles chegam dentro da comunidade e encontram marcas de cruzes, cruzes nos centros das comunidades, pintadas, e os jesuítas perguntam: mas de onde que vocês têm esse culto a essa cruz, de onde que vocês tiraram isso? E eles relatam que há muitos e muitos anos atrás, os seus avós e seus tataravós, lembrando que os índios, eles não têm uma história escrita, mas eles têm uma história oral, ou seja, que eles vão passando de geração em geração aquilo que eles aprenderam. E essa história oral é a respeito então de que dentro há muitos anos atrás, enfim, teria chegado um homem barbudo e peludo como eles, porque os índios eles não têm essa fisionomia, quem tem barba e pelo seriam os povos europeus, os povos aqui da América, eles, os povos indígenas nativos daqui não teriam essa necessidade por causa do clima tropical, então não tinham isso. Até foi um caso de espanto, os relatos históricos mostram essa questão de espanto dos índios quando veem que eles têm cabelos na cara. E ele relata que, como eles, há muito tempo atrás veio um homem que falou de uma doutrina de uma cruz, e que ele veio com a missão de convertê-los, só que ele iria embora e essa tradição se perderia. Só que depois de muito tempo, outros missionários enviados dele, que trariam o mesmo símbolo, o qual eles iriam reconhecer, vieram para o Brasil evangelizar e se depararam então com essas comunidades. Então eles fazem esse relato aos jesuítas, o que impressiona eles e que vai virar documento. O primeiro relato que nós temos disso é um relato do padre Manuel de Nóbrega, de 1514, da Nova Gazeta da Terra do Brasil. Perdão, desculpe, não foi do padre Manuel de Nóbrega, não se tem como descrever propriamente, mas nessa matéria que saiu em 1514, vocês podem colocar na internet que vocês a encontram, vocês vão encontrar ali um relato no qual os índios estão contando isso que eu contei, e além disso eles falam sobre marcas em pedras deixadas pelos pés desse tal de Zumé, que eles vão chamar, que fazia referência então a São Tomé. Em 1639, um famoso jesuíta evangelizador na região do Paraguai, nas colônias agora não portuguesa, mas espanhola, por volta do ano de 1639, ele que está em uma missão naquela região se depara então com uma tribo indígena, na qual eles fazem o mesmo relato, e ele escreve então no seu diário a seguinte frase, que são os índios contando a ele, que escutaram isso de São Tomé. Veja o que São Tomé falou aos índios: a doutrina que agora vos prego perdê-la-eis com o tempo, mas quando depois de muito tempo vierem uns sacerdotes sucessores meus, que trouxerem cruzes como eu trago, ouvirão os vossos descendentes esta mesma doutrina que vos ensino. Então vejam aqui que são dois relatos em tempos diferentes, em locais distintos, em realidades distintas, porque uma coisa era a colônia portuguesa, a outra coisa era a colônia espanhola, e trazem as mesmas informações
de que São Tomé então teria evangelizado. O padre Manuel de Nóbrega, nas Cartas do Brasil de 1549, ele relata a mesma coisa que índios contaram para ele. Ele diz o seguinte: dizem os índios que Tomé passou por aqui. Isso lhes foi dito por seus antepassados e que suas pisadas estão sinaladas junto de um rio, as quais eu fui ver, e por mais certeza da verdade, e vi com os próprios olhos 4 pisadas sinaladas com seus dedos. Dizem que quando deixou estas pisadas ia fugindo dos índios que o queriam flechar, e chegando ali se abrira o rio e passara por meio dele a outra parte sem se molhar. Contam que quando queriam o flechar os índios, as flechas se tornavam para eles e os matos lhe faziam caminho para onde passasse. Bom, eu dediquei um bom tempo para tentar mapear aonde que o padre Manuel de Nóbrega está falando especificamente. É numa região do Nordeste, porque foi aquela primeira região ali do Nordeste que que chegaram as primeiras colônias portuguesas, e acredita-se que isso foi na Bahia. Agora, o local específico não se sabe. Até se algum aluno souber de alguma informação, se alguém tem essa referência, por favor me informe, que eu quero investigar. Mas eu não consegui encontrar esse relato, qual é esse rio especificamente, né? Sabemos que pelos dados se é no Nordeste, mais propriamente dentro da Bahia, no litoral de Salvador, mas não se sabe de fato o local. Mas isso tudo é uma lenda, na qual nós não podemos afirmar com certeza essa afirmação. Até muitas pessoas me perguntam, nos cursos presenciais: mas Edmilson, é verdade ou não é? Mas se não é verdade, por que você relata isso? Não estou dizendo que não é verdade, estou dizendo que nós não temos como comprovar, mas é uma lenda, e toda lenda ela tem um fundo de verdade.